Um lobo é cortado de uma vez por uma espada. Em seguida, uma ave gigante ataca um homem, que sem muitas dificuldades, a finaliza com um corte. Por fim, ele move sua espada, revelando várias criaturas mortas ao seu redor. Um monstro, já em seus últimos momentos, caído no chão, o chama de corvo imortal, Ravenvart, o assustador guerreiro protetor de demônios, e em seguida, é decapitado. O homem, aliviado, diz que finalmente chegou até ali e faltavam apenas 15 dias para ele estar livre. Olhando para a lua, ele afirma que definitivamente dará o fora dali. Chegando ao acampamento das forças operacionais demoníacas, o homem pensa que esses últimos 10 anos ali foram realmente infernais. Mandavam para aquele lugar pessoas destinadas a lutar eternamente contra demônios, pois era o pior tratamento que alguém poderia receber no Império. Quase todos os membros das forças eram criminosos ou escravos. Eram os piores dos piores, aqueles que não se importavam se viveriam mais um dia. Alguns homens, junto com um gordo que bebia, falam sobre Raven só para irritá-lo, comentando que ele derrotou sozinho outro grupo. Sem paciência, o próprio Raven comenta que, pelo visto, o gordo quer morrer. Antes que o gordo pudesse responder algo, Raven atinge sua barriga com uma joelhada. O homem ao lado tenta sacar sua espada, mas Raven não dá tempo, erguendo sua própria espada até o pescoço dele. Estava tão perto do pescoço que até sai sangue. Raven então pega a cabeça de um careca que estava por ali e a joga com força no chão. O gordo chama de desgraçado, mas Raven responde com um corte no rosto dele. Raven diz que, se ele quiser morrer antes de ser comido pelos demônios, poderia contar com ele. O gordo diz que vai se lembrar disso, enquanto Raven se afasta. Raven é chamado de antigo membro da realeza que caiu em desgraça. Diziam que ele não sobreviveria nem um ano, mas se tornou o monstro que sobreviveu por 10 anos. O homem pensa que essas são as mentiras que estão contando sobre ele. Mas, no fim, todas as mentiras são completamente verdadeiras. A Casa Verte. Mesmo que não fosse uma casa de grande fama ou prestígio, ela realmente existia dentro do Império. Mas tudo foi destruído e eles perderam tudo. Em suas lembranças, Raven se vê preso por 2 guardas e uma corrente no pescoço, observando uma casa pegando fogo. Isso aconteceu há 10 anos. As pessoas diziam que foram os idiotas da Casa Verte que se rebelaram e botaram fogo no próprio lar, e que, como punição, deveriam ser mortos. Raven grita que eles estão errados e que sua casa não fez nada. Um homem à sua frente diz que um tolo como Raven não consegue reconhecer seus próprios erros. Raven grita que isso é um grande mal-entendido e que foram as outras casas que fizeram aquilo. Um homem agarra Raven pelos cabelos, dizendo que já queimaram os pais dele e dando a entender que fará o mesmo com ele. Mas então oferece outra opção. Lutar contra demônios por 10 anos nas forças operacionais demoníacas. Se Raven fizer isso, ele o deixará vivo. As pessoas ao redor comentam o quanto isso é desonroso para um membro da realeza. Raven pergunta se, ao sobreviver os 10 anos lutando, ele poderá ser livre. O homem confirma que sim, ele poderá ser livre. Então, Raven aceita e afirma que irá reconstruir a Casa Verte após isso. Voltando ao tempo atual, Raven entra numa barraca dizendo que os dias de desgraça acabaram. Ele lembra que lutou contra demônios sem nenhum treinamento ou experiência. Mas, mesmo assim, ele sobreviveu até agora. Ele, que era só uma criança, se tornou um membro do grupo de caça aos demônios por 10 anos. E acrescenta que o próximo extermínio de demônios em larga escala será sua última luta. E que está a poucos dias de ser livre para reconstruir sua casa. Enquanto isso, do território da Casa Pendragon, na Floresta Ancona, um homem loiro de cabelos longos está de frente a um grande dragão. O dragão o chama de nobre cavaleiro e acrescenta que a hora de cumprir o juramento está se aproximando. Os dragões são as criaturas mais fortes que já pisaram na terra, e apenas uma casa tinha essas bestas como familiares, os Pendragon. Por conta dessa habilidade de domar dragões, eles têm grande influência dentro do Império. Voltando a Raven, faltavam apenas 13 dias para que ele fosse livre. Ele vai até a tenda do comandante com uma expressão assustadora, dizendo que havia voltado. O comandante, comendo frango e com 2 mulheres ao redor, comenta que Raven voltou sozinho novamente e o chama de Deus da Morte. Ele também pergunta sobre o relatório da missão de escolta. Raven diz que há muitos demônios na linha de frente e que, se eles se encontrarem com as tropas principais, as chances de vitória seriam quase 0. O comandante ri e pergunta se Raven está dizendo que ele não pode vencer. Mas isso não era um problema, pois a Casa Pendragon iria ajudar. E além disso, a casa traria um dragão. Raven pergunta se uma criatura tão assustadora vai lutar ao lado deles. O comandante responde que, embora seja difícil de acreditar, os Pendragon têm domado dragões por gerações. Ele acrescenta que o dragão branco irá lidar com os demônios por eles. Raven pensa que os Pendragon são a casa mais influente, com o sangue do imperador correndo nas veias. Ele também reflete que, para ele, tudo sobre os dragões era lenda, afinal, quem seria capaz de usar um dragão como familiar? Ele passou 10 anos de sua vida lutando contra demônios, mas nunca viu um dragão. Ele não acredita que Baltai, o comandante, pudesse acreditar em coisas como contos de fadas, e até se pergunta se ele estava maluco. Além disso, ele ouviu que o predecessor da Casa Pendragon morreu e que eles perderam influência nos últimos anos. Com tantos pensamentos e dúvidas, Raven coloca a mão na cintura e diz que não consegue confiar nessa informação.
O comandante diz que Raven só precisa seguir as ordens, e que amanhã não irá para o campo de batalha, mas sim lidar com o jovem Pendragon. E que ele não deve sair do lado de Pendragon. Raven, com uma expressão séria, diz que entendeu e que fará o que foi mandado. O comandante grita para ele se apresentar ao futuro duque e que conta com ele amanhã. Logo em seguida, o comandante grita para que continuem com o banquete e manda trazer a cachaça. Raven vai até a frente da barraca do Pendragon e pensa que ele realmente veio. Ele também reflete que não entende como alguém da realeza se daria ao trabalho de ajudar um lugar como aquele. Ele lembra que o comandante o chamou de pirralho e pensa que será chato cuidar de uma criança mimada. Mas ele diz que tanto faz, enquanto esfrega a cabeça, afinal, perdendo ou ganhando, amanhã ele estará livre. Ele entra na barraca e pede desculpas por incomodar, chamando o jovem de Lorde. Uma voz estranha pergunta quem ele era. Pensando que aquela voz não parecia ser de um humano, ele se curva e pergunta se está falando com o jovem Lorde da casa Pendragon. O dono da estranha voz diz que, certamente, é um Pendragon, e pergunta o nome dele e suas intenções. Raven responde, dizendo que é Ravenwald, comandante do 12º Esquadrão das Forças Operacionais Demoníacas. Ele complementa, dizendo que recebeu ordens para proteger o jovem Lorde na batalha de amanhã, e por isso veio se apresentar. O dono da voz diz que isso não era necessário e que ele deveria apenas estar preparado para amanhã, ordenando que Raven vá descansar. Raven não sai imediatamente, pois fica pensativo enquanto se curva. O Pendragon pergunta se ele tem mais alguma dúvida. Raven pergunta se ele trouxe um dragão, sempre mantendo as formalidades. Ele complementa, dizendo que o poder de fogo do dragão é necessário para a batalha de amanhã. O Pendragon diz para ele ficar calmo, garantindo que o dragão estará lá amanhã para ajudar. Em seguida, o manda embora. Raven obedece e sai da barraca, se perguntando se ele realmente era uma criança. Ele tinha uma calma estranha, e Raven pensa que nunca tinha ouvido falar de um membro do ducado vindo sozinho para um lugar como aquele. Mas logo ele pensa que não se importa, afinal, depois de amanhã, nem verá mais ele. No dia seguinte, o comandante e todos os soldados estão em frente à barraca do Pendragon. O comandante diz que o Pendragon aparecerá agora, mas nada acontece. Quando ele vai repetir a frase, a barraca é destruída, e muita poeira se espalha por todos. Dentre a fumaça da barraca, sai um dragão branco com alguns detalhes dourados no corpo. Raven fica surpreso, olhando para a fera colossal. Ele pensa que era realmente um dragão branco. Na frente do dragão, o protagonista, vestindo uma armadura branca, surge e diz que seu nome é Ellen Pendragon, enquanto ergue a viseira do capacete. Ele termina dizendo que, sem mais delongas, agora eles irão iniciar a subjugação dos demônios. No campo de subjugação de demônios, na pradaria Lobitan, Raven diz para o jovem Lorde que não está acostumado a lutar enquanto protege alguém. Por isso, ele pede ao jovem para não sair de perto. Enquanto o dragão branco cuidava dos demônios no céu, Raven iria cuidar dos que estavam no solo. Sorrindo, ele manda os cães de guerra atacarem. Com golpes rápidos, ele derrota os demônios e olha para o dragão lutando lá no céu. O dragão branco solta um fogo azul que queima boa parte dos demônios. Vários demônios caem do céu, pegando fogo. Raven comenta o quão assustador é aquilo. Em seguida, ele complementa que o dragão branco realmente existe. Não importa que tipo de demônio seja, ele não é páreo para um dragão. Olhando em uma direção, ele nota que há muitos demônios, mas o dragão derrotou todos. Enquanto isso, o dragão pousa atrás dos corpos dos demônios, que ainda pegavam fogo. A batalha foi fácil até agora, graças ao dragão. Raven pensa que a vitória é quase certa e que é muito sortudo por sua última tarefa ser tão fácil assim. O dragão pousa atrás do jovem Lorde. Raven pergunta ao Lorde se ele ou o dragão estão feridos, mas o jovem diz que está tudo bem. Raven comenta que logo isso acabará. Nesse momento, vários demônios em forma de aves começam a atacar de cima e em grupo. Raven grita para o Lorde ordenar o dragão a atacar. O Lorde parece sintonizar sua mente com a do dragão. O dragão levanta seu pescoço para cima, mas não faz nada. Assim, as aves demoníacas começam a ferir gravemente o dragão. Raven grita com o jovem, perguntando o que ele estava fazendo e por que o dragão não estava revidando. O jovem não responde. E nesse momento vários demônios surgem do nada, indo para cima do jovem e de Raven. Raven se lembra das coisas que disse sobre a sorte de ter um dragão ao lado deles e que, com certeza, venceriam. Mas por confiar nisso, ele baixou a guarda e agora se sente um idiota. Bastante ferido e ajoelhado no chão, enquanto sangra, Raven vê o dragão morto à sua frente. Que bagunça, diz Raven. Alguns demônios goblins aproveitam a situação de Raven para atacá-lo, mas Raven reage, cortando-os com um golpe. Ele se apoia sobre sua espada em uma poça de sangue. Raven pensa que já está sem forças e que tem um ferimento grave. Se ele cair agora, não irá se levantar mais. Ele olha para o dragão empalado por uma lança e comenta que os dois são tão idiotas. Raven se aproxima do dragão e pergunta se ele está mesmo morto. Nesse momento, ele vê o jovem encostado no dragão, sentado no chão enquanto tosse. Sua situação era ruim, mas ainda estava vivo. Raven o pega pela gola e diz que, antes de ambos morrerem, queria saber por que o dragão parou o ataque pela metade. Ele lembra que naquela hora o loiro ordenou o dragão a fazer algo. O jovem não responde. Raven, com raiva, grita que se o dragão tivesse feito algo naquela hora, eles teriam vencido. Em seguida, ainda gritando,
pergunta por que ele fez aquilo. Nesse instante, um Goblin atinge suas costas com uma faca, derrubando. Alguém comenta que, embora tenham perfurado o coração de Raven, ele não morreu. Dizem também que ele viveu à altura de seu nome, o imortal Ravenvault. Era o comandante falando com Raven, caído no chão. O comandante ordena que o exército imperial ataque. Raven, levantando-se com a mão sobre a ferida, pergunta o motivo do comandante estar liderando o exército imperial. O comandante diz para ele não ficar tão surpreso, afinal, tudo isso foi planejado desde o início. Colocando o machado no pescoço do jovem, o comandante o decapita. Raven fica perplexo, se perguntando por quê. O comandante explica que a morte do jovem já havia sido determinada, assim como a de Raven. Ele pisa nas costas de Raven, fazendo-o cair no chão. Ele continua, dizendo que faltava pouco para Raven conquistar sua liberdade. O comandante o pega pelos cabelos e diz que foi uma jornada bem dolorosa. Ele comenta que as habilidades físicas de Raven eram incríveis, e sua capacidade de cura também. Raven então percebe que o comandante já sabia disso o tempo todo. O comandante conclui dizendo que apenas fingiu não saber tudo para este momento. Em seguida, ele diz que, se cortasse a cabeça de Raven, ele morreria na hora. E, com um sorriso no rosto, comenta que é uma pena que Raven morrerá sem conquistar a liberdade. Raven pensa que isso é a mesma coisa que aconteceu naquele dia, quando aquele homem segurava seus cabelos. O comandante diz que vai contar um segredo, e então revela que a rebelião da família Vault, a entrada dele nas forças especiais e a morte dele junto com o garoto Pendragon, foram todos planejados. O comandante, enquanto chuta Raven no chão, diz que a única coisa que não esperavam era que o dragão fosse tão fraco, mas que tudo fazia parte dos planos de alguém. E assim, ele diz até mais, Corvinho, desferindo um golpe no pescoço de Raven, decapitando. Depois de um tempo, o dragão acorda e remove a lança de seu pescoço. O dragão comenta que as condições foram cumpridas. O sangue de 1000 humanos, o sangue de 1000 demônios, o sangue real, o sangue de dragão, e o encontro do sol e da lua. Ele afirma que cumprirá o juramento agora. Enquanto isso, o sangue de todos começa a se juntar em um círculo no céu. Os chifres do dragão brilham em azul, espalhando sua luz pelo local, fazendo as cabeças de Raven e do jovem loiro sumirem em partículas azuis. O dragão levanta a cabeça para a lua e diz que agora tudo estará nas mãos do Cavaleiro de Dragão. Logo depois, a cabeça do dragão cai de repente de seu pescoço. Raven está submerso em algum lugar estranho enquanto se pergunta se realmente morreu. Mas ele sente a sensação de estar sendo rasgado ao meio, a mesma sensação que tem quando regenera, por isso sabe que está vivo. Raven abre os olhos e vê uma empregada limpando seu corpo. No momento em que ele se levanta um pouco da cama, a empregada fica surpresa e o chama de jovem mestre. Ela sai correndo, dizendo que isso era péssimo e que precisava chamar alguém. Raven pensa sobre como ela o chamou e percebe que o quarto era muito extravagante. A empregada volta junto com um mordomo e uma mulher idosa. O mordomo, surpreso, pergunta se ele está bem e parece aliviado por o jovem mestre ter acordado. O mordomo pergunta se ele se lembra dele. Raven pergunta se o jovem mestre a quem estão se referindo é ele, e eles respondem que sim. O mordomo diz que ali é o castelo Conrad, da casa Pendragon, e que ele é o mestre Eren Pendragon. Raven, agora no corpo de Eren, olha confuso, mas logo cai na real, ficando muito surpreso por ser Eren Pendragon. Ele corre para uma bacia com água e olha seu reflexo, vendo sua nova aparência. A partir de agora, chamarei Raven de protagonista. O protagonista, ainda muito perplexo, pergunta o que aconteceu. A empregada sugere que talvez ele não se lembre de sua própria aparência. Mas o mordomo diz para deixá-lo quieto, afinal, ele deve estar confuso, já que acabou de acordar. Era esperado que ele tivesse essa reação, pois ficou 3 anos inconsciente. O protagonista, surpreso, pensa que se passaram 3 anos desde aquela batalha. Mas ele tinha certeza de que havia sido decapitado e morrido ali. E, como ele é semi-imortal, ao invés de renascer, ele se pergunta por que virou um Pendragon. Nesse momento, uma mulher loira e eufórica entra no quarto, gritando por Eren. Ela pergunta, ofegante, se ele realmente acordou. O mordomo e a empregada a chamam de Lady Helene, enquanto o protagonista se pergunta quem ela é. Lady Helene corre até ele, chamando seu nome, muito contente por vê-lo acordado. Enquanto o protagonista, muito confuso, tenta levantar a mão, a velha faz um sinal de não com os dedos. Helene abraça o prota e diz ser a mãe dele. O prota não se lembra de nada e se pergunta se tudo aquilo não é um sonho. Ele observa a senhora que fazia sinais, mas ela aponta para fora, onde o prota vê o dragão branco de antes, vivo, sobre uma torre do castelo. O prota se pergunta se aquele é Soldrake. Nesse momento, o dragão feroz ruge, quebrando os vidros e se aproximando do prota. O prota se pergunta por que sabe o nome do dragão e lembra que ele tinha morrido junto com Eren. Ele pensa se o dragão reviveu, mas recorda que o dragão ainda estava vivo, mesmo naquele estado. Sem entender nada, ele se pergunta o que está acontecendo. A mãe de Eren grita o nome do dragão e diz que não vai deixar ele machucar seu filho. Nesse instante, a velha se coloca na frente da mãe e vai até o dragão. O prota grita para ela voltar, mas a velha toca no dragão com tranquilidade e ainda pisca para o prota. A mãe de Eren pede para ele se sentar e se acalmar. O prota percebe que é o único que vê aquela senhora. A senhora fala algo para o dragão,
e ele vai embora. Logo depois, ela desaparece diante do Prota. Nesse momento, Helene, a mãe de Eren, quase cai, mas o mordomo a segura e pergunta se ela está bem. Ela diz que sim, mas que o mais importante é Eren, e por isso vai até ele, perguntando se ele está bem. O Prota reflete sobre o lugar, os servos e o nome do dragão, e assim finalmente se dá conta de que realmente virou Eren Pendragon. A mãe, preocupada, chama por ele. O Prota, fingindo ser Eren, responde que está tudo bem e a chama de mamãe. Ele se levanta e pensa que não pode continuar confuso, mas sim reunir informações e entender melhor a situação. Como ele não é realmente Eren, precisa garantir que ninguém descubra isso. Enquanto amarra o cabelo, ele decide que é hora de coletar informações. Nas forças especiais demoníacas, não existe nenhum direito humano, e é lá que jogam os piores dos piores. Dizem que é impossível sobreviver 1 ano naquele lugar. Mas o Prota sobreviveu 10 anos naquele ambiente infernal. Ele melhorou suas habilidades de combate e sua regeneração anormal, sem parar. Ele era um guerreiro com quem nenhum demônio ou humano podia se comparar. Mas em sua última batalha, antes de ser liberto, tanto ele quanto Eren foram traídos e mortos no campo de batalha. De alguma forma, o Prota voltou no corpo do jovem mestre. E o tempo foi revertido para 7 anos antes daquela batalha. Os dias dele, que eram cheios de sangue e sujeira, mudaram completamente. Agora, sua empregada estava dando comida na boca dele, como se fosse um bebê. O Prota diz para a empregada que já consegue comer sozinho, afinal, faz alguns dias que ele acordou. A empregada responde que ele ainda não consegue e que deve ficar quietinho, afinal, são ordens do médico. Ela pede, por favor, para ele abrir a boca. O nome dessa empregada é Lindsay. Aparentemente, ela estava a cargo dos afazeres diários de Eren antes de ele entrar em coma repentinamente. O Prota pensa que ela é superprotetora por tratá-lo assim. Ele reclama para si mesmo que, por ter de fingir ser Eren, não tem escolha. Mas isso passa de qualquer nível de vergonha. Então, ele abre a boca, fechando os olhos, permitindo que ela o alimente. Ela agradece pelo esforço dele e diz que, enquanto os remédios são preparados, irá ajudar a vesti-lo. O Prota se levanta, prendendo o cabelo com as mãos, e diz que não precisa de ajuda. Ele comenta que vai lavar o rosto primeiro e pede que Lindsay traga suas roupas e uma fita para o cabelo enquanto ele faz isso. Ele caminha enquanto prende seu longo cabelo loiro. Lindsay vai à frente dele, impedindo, dizendo que ele não podia andar, pois machucaria seu corpo. Ela o leva até um banquinho e, nervosa, diz que vai cuidar das roupas e do cabelo dele. Em seguida, ela quase implora para ele apenas descansar. O Prota então cede e se senta no banquinho. Lindsay diz que vai começar a arrumá-lo agora. Enquanto isso, ele pensa que gostaria de ficar sozinho e que todos fazem de tudo por ele nesta vida. Ele é péssimo em lidar com isso, e sua barriga chega a doer de tanto estresse. Já arrumado, ele coloca a mão no rosto, pressionando de tanto estresse. Lindsay vai até ele e pergunta se está tudo bem, e ele responde que sim. Ela pergunta se ele precisa de algo, mas ele diz que já está bom e que vai se deitar. Nesse momento, uma voz feminina chama pelo irmão atrás da porta. Quando a porta se abre, 2 meninas loiras estão ali. Uma delas é maior, e a outra é menor. A maior entra, perguntando como ele está, enquanto sorri. As duas parecem felizes por vê-lo. A empregada chama as meninas de Lady Irene e Lady Mia, e o Prota pensa porque essas coisas só acontecem nos piores momentos possíveis. Mia, a irmã menor, corre até o Prota e abraça sua perna esquerda. Ela olha para o Prota, que força um sorriso para ela. Irene se aproxima, perguntando se ele já consegue andar normalmente, e ele responde que consegue, desde que seja apenas caminhar. A empregada traz uma cadeira para Irene se sentar, enquanto o Prota já está sentado com Mia no colo. Irene pergunta se elas atrapalharam, mas ele diz que não, meio tenso. Ela comenta que ficaram felizes ao saber que ele acordou. Além disso, ela diz que as flores do jardim finalmente começaram a desabrochar e que, assim que ele puder sair do quarto, irão juntos vê-las. Ela começa a falar bastante, mencionando a escovinha que ele plantou antes de entrar em coma. O Prota pensa, lá vem ela de novo, e percebe que, desde que fingiu perder a memória, ela começou a falar sem parar. Graças a isso, ele está reunindo muitas informações. Ela conta o quão caótico Eren era. Em vez de aprender a usar espadas, ele se concentrou em leituras e pinturas. Ele era uma pessoa que preferia jardinagem em vez de lutas. Entretanto, Eren era um covarde, que se trancava no quarto para evitar contato com outras pessoas. Por conta disso, não só suas habilidades com espadas eram ruins, mas também suas habilidades de combate. Os rumores se espalharam pelas outras casas, e assim o sucessor da casa do Duque se tornou motivo de piada em segredo. O Prota pensa que não é surpresa que a casa Pendragon tenha caído em desgraça. Mas agora ele voltou no tempo, e seu corpo é o de um jovem de 17 anos, cerca de 10 anos mais jovem do que quando se encontraram no campo de batalha. De acordo com os servos do castelo, ele entrou em coma com 14 anos e ficou assim por 3 anos. Deve haver um motivo para o Prota ter tomado posse do corpo dele enquanto estava em coma. Mas o motivo não importava. O que importa é que ele ainda está vivo e voltou 7 anos no tempo. Agora ele tem uma chance de refazer tudo. Diferente da primeira vez, quando foi mandado para as forças especiais e passou por um inferno. Desta vez, ele tem uma segunda chance para conquistar o que não pôde naquela época. Então,
Ele vai começar pelo que Baitai, o comandante, tinha dito, que tudo foi planejado por alguém. Para entender melhor o que ele quis dizer, ele iria lutar novamente. Airin continuava falando, e agora estava mencionando Lady Luna. Percebendo que o prota estava meio disperso, ela pergunta se ele está ouvindo. Ele pede desculpas e diz para ela continuar. Airin, sorridente, diz que Lady Luna está vindo visitá-lo. O prota pergunta quem é ela. Airin, lembrando que ele perdeu a memória, explica que Lady Luna é parte da cavalaria Pendragon e filha adotiva do Conde Seirod. Ela era a noiva do prota. O prota fica bem surpreso com essa informação. Um grupo de cavalos puxa uma carruagem pela estrada. Um dos soldados que escoltavam a carruagem, montado a cavalo, diz para Luna que logo chegariam ao Castelo Conrad, no território do Duque. Ele pede que ela espere mais um pouco. O cavaleiro-chefe da casa do Conde Seirod, Joseph Briedon, pergunta a Luna como ela se sente por encontrar seu noivo após 3 anos. De forma ríspida, ela pergunta por que deveria contar isso a alguém como ele. Ela diz que ele deveria se concentrar no seu trabalho e não nela. Ela vira a cabeça para o lado, pensando com desgosto em Eren. Ela lembra que ele é um humano fraco e patético. Agora que está indo vê-lo, ela imagina que ele estará se escondendo nas sombras, tornando qualquer conversa impossível. Ela ficou noiva de uma pessoa como ele apenas por benefício para sua família. Mas isso acaba hoje. Seu pai, o Conde Seirod, decidiu terminar o noivado. O poder da casa Pendragon diminuiu bastante nos últimos anos. Por isso, não há mais benefício em casar com uma casa em decadência. Desde o início, ela nunca reconheceu alguém tão fraco como noivo. Quando seu pai disse para ela encerrar o noivado, ela sentiu alívio. Joseph continua falando e diz que, embora estejam indo para terminar o noivado, ele se pergunta se o jovem mestre mudou. Com frieza, Luna responde que isso não é da conta dele. Ela afirma que será ela quem falará com Eren. Joseph só precisava ficar parado e não agitar os cavaleiros. Joseph zomba dos soldados e comenta que ninguém se preocupa com os cavaleiros da casa Pendragon. Ele acredita que, independentemente do garoto, a glória perdida da casa não poderá mais ser recuperada. Como o jovem mestre falhou em formar um pacto com o dragão uma vez, ele tem certeza de que a casa Pendragon só vai continuar a decair. Contudo, Joseph acredita que, se dependesse dele, traria mais glória do que a casa Pendragon jamais poderia. Ele sozinho se considera melhor do que um Pendragon sem dragão. Mas Lady Luna, com expressão de nojo, manda Joseph se afastar, dizendo que suas palavras eram desagradáveis. Ele pede desculpas pela grosseria e se afasta. Luna pensa se existe algum homem respeitável nas casas Pendragon ou Seirod. Afinal, ou eles são arrogantes ou fracos, e ela não gosta de nenhum dos dois. No hall de entrada da casa Pendragon, o prota está junto de suas irmãs e mãe, diante de Luna e seu soldado. Luna se curva em reverência ao ducado Pendragon de forma grandiosa e diz que já faz um bom tempo. A irmã mais nova fica bastante impressionada, enquanto Aerys se aproxima de Luna para abraçá-la, dizendo que ela estava mais linda do que nunca. Mas Luna, impedindo que Aerys se aproxime demais, responde que já faz um bom tempo. A mãe de Eren agradece pela chegada de Luna e manda o protagonista guiá-la até seu quarto. Luna pensa em como ele é lamentável, afinal, precisa da mãe até para dar boas-vindas adequadas, mesmo já sendo um adulto. Entretanto, totalmente diferente do que Eren já foi, o protagonista se aproxima dela, dizendo que já fazia um tempo e que era para ela segui-lo. Luna tem uma reação diferente ao perceber essa mudança no jeito dele, afinal, até os olhos dele pareciam diferentes. Ele se vira de costas e pergunta se está tudo bem eles irem sozinhos, sem o cavaleiro dela. Vendo que ela não respondeu, ele pergunta se ela está ouvindo. Ela sai do choque e pede desculpas, dizendo que pode ir sem o cavaleiro. O protagonista pensa que ouviu de Airin que essa mulher era quieta e calma, mas para ter uma atitude assim com um parceiro que ela não via há 3 anos, devia ser um casamento de conveniência. Eles chegam ao quarto dela, onde Lin os recebe, abrindo a porta. Lin pergunta ao protagonista se eles gostariam de um chá, mas ele diz para ela fazer o que quisesse. Após falar com sua serva, o protagonista diz a Luna para não ficar parada ali e procurar um lugar de que gostasse para se sentar. Luna fica perplexa, vendo o quanto ele estava diferente, e se pergunta o que está acontecendo. Afinal, uma pessoa que era incapaz de olhar os outros nos olhos agora fala com qualquer um de forma bem tranquila. Ela comenta que ele mudou bastante e acrescenta que soube da sua perda de memória, perguntando se ele se lembrava dela. Ele responde que não se lembra, enquanto se senta na cadeira, coloca uma perna em cima do joelho e diz que foi mal. Ela também se sente e pensa que, devido à perda de memória, a personalidade dele estava completamente diferente. Mas, mesmo assim, ele havia se tornado um bom homem, incomparável ao seu antigo eu. Com essa nova personalidade, a casa Pendragon poderia melhorar. Enquanto isso, o protagonista pensava que, por ainda estar colhendo informações, poderia causar problemas à casa Seirod, e além disso, aquela mulher parecia esconder algo. Assim, ele se pergunta se deveria fazer algumas perguntas a ela. O protagonista diz que, pelo visto, ele é bem diferente do antigo Eren e que isso pode ser injusto para ela, já que o atual não se adequa aos gostos dela, e talvez eles pudessem discutir com o conde. Mas ela o interrompe, gritando, não. Imediatamente, ela pede desculpas por isso. Ela se pergunta o que está fazendo. Afinal, a decisão do término já havia sido tomada por seu pai, Edla.
E ela veio hoje para passar essa informação da decisão. Não importa o quanto Eren tenha mudado, não há como a atual Casa Pendragon ser restaurada. E é por isso que ela deve contar logo para ele. Mas, quando ia contar, Lindsay entra no quarto, pedindo desculpas por retornar antes do chá. Ela diz que a duquesa mandou uma mensagem para ele. Na mensagem, dizia para o jovem mestre ir imediatamente até o salão de audiências com a senhora Seirod. O protagonista pergunta o motivo disso. Lin responde que o cavaleiro que viajou com a senhora teve uma pequena comoção. O protagonista olha para Luna imediatamente. Luna pensa que essa é a pior hora para isso, embora ela já devesse ter dito tudo. O protagonista diz que ela está como expressão de que tem algum segredo e pergunta se eles não têm algum esquema para hoje. Ela responde que não é isso e pensa que deveria logo contar a ele sobre o término, mesmo que sentisse que devia começar a desgostar dele. Entretanto, o protagonista se levanta e diz que vai ouvir o que ela tem a dizer depois, pois agora ele precisava ver o cavaleiro primeiro. Luna se pergunta o que exatamente aconteceu com ele para mudar de forma tão drástica. De qualquer forma, ela sabe que deve impedir o cavaleiro agora. Por isso, ela se levanta e diz para irem. No salão de audiências, o mordomo questiona o cavaleiro se cancelar o casamento era realmente a vontade do conde Seirod. O cavaleiro confirma e diz que vieram hoje para dar essa informação ao Eren. A duquesa Pendragon pergunta se eles estão realmente dispostos a assumir as responsabilidades pelos problemas que irão surgir ao fazer isso. O cavaleiro, de forma snob, responde que claro, mas como pedido de desculpas, estão oferecendo não apenas o ouro e as minas de cristal nos limites territoriais, como também 2 serrarias na floresta Briniard. O mordomo e a duquesa ficam espantados com essa oferta. O cavaleiro, zombando deles, comenta que eles parecem insatisfeitos e pergunta se querem dar uma sugestão. Tanto o mordomo quanto a duquesa ficam irritados, pensando no quanto ele pretende insultar a família deles. Atualmente, a família Pendragon enfrenta problemas financeiros, mas o orgulho da família será manchado se aceitarem isso. Por isso, a duquesa recusa a sugestão deles. O cavaleiro, provocando ainda mais, pergunta se ela tem certeza, afinal essa pode ser a última chance de colocar a família de volta aos trilhos. A duquesa fica furiosa, mas quando está prestes a perder a cabeça, o protagonista chega e manda todos esperarem. Nesse momento, todos os cavaleiros na sala se curvam quando Eren entra acompanhado de Luna. A duquesa e o mordomo ficam contentes ao ver Eren, enquanto o cavaleiro pensa em provar a Luna ser superior ao jovem mestre. Enquanto o protagonista se senta de forma imponente em sua cadeira, o cavaleiro chama e diz que faz muito tempo. O protagonista responde que não o conhece, afinal perdeu as memórias. O cavaleiro, percebendo que a personalidade de Eren está diferente, associa isso à perda de memórias e pensa em aproveitar a oportunidade para mostrar a diferença de status. Ele se apresenta como cavaleiro-chefe da família Seirod, mas o protagonista imediatamente manda ele ir embora. Diz que não está interessado nele, já que é apenas um cavaleiro. O cavaleiro fica furioso e afirma que falar algo assim para um líder como ele é extremamente rude. Mas o protagonista retruca, dizendo que o rude é ele por vir até o castelo, enquanto ele e sua mãe o olham com desprezo. O protagonista pergunta se ele entendeu ou se quer que desenhe, e então manda ele sumir da sua frente. O cavaleiro sai, claramente tenso. O protagonista então diz que estavam discutindo sobre o cancelamento do casamento e chama Luna, pois quer falar com ela. Luna pensa que nunca imaginou que as coisas acabariam dessa forma. O protagonista pergunta se ela quer cancelar o casamento deles em troca de ouro, minas de cristal e 2 serrarias, e imediatamente diz que aceita, afirmando que estão quites. Todos ficam surpresos com o que ele disse, enquanto a mãe pensa onde ele aprendeu essa expressão de estar em quites. O mordomo pergunta ao jovem mestre se ele está ciente de como isso afeta a família Pendragon e sugere que ele deveria pensar com calma antes de tomar uma decisão. O protagonista se levanta e, com a mão na cintura, diz que muitas coisas precisam ser feitas para que a família Pendragon se torne poderosa novamente. Por isso, não era hora de se preocupar com um mero noivado. E mesmo que fossem fazer algo sobre isso, era improvável que o conde Seirod mudasse de ideia. Ele pergunta a Luna se ela não concorda com isso. Luna, nervosa, apenas consegue balbuciar, eu, enquanto pensa que deveria dizer que não pode se casar com alguém como ele. Ela não quer admitir, mas está apaixonada por ele. O protagonista percebe que ela não consegue responder e comenta que a opinião dela não é muito importante para a família Seirod, então ela não precisava se preocupar em responder. E complementa dizendo que vai aceitar o cancelamento com a família Seirod. Luna parece ficar cabisbaixa. O protagonista pergunta se a duquesa aprovava isso. Com um sorriso, a duquesa responde que sim e que ele é o líder da família Pendragon, então ela confia nele. Assim, como líder da família Pendragon, o protagonista declara que o casamento entre Eren Pendragon e Luna Seirod está oficialmente cancelado. Luna fica um pouco triste, o cavaleiro permanece tenso e o mordomo, junto com a duquesa, sorriem. Depois disso, Eren sai caminhando pelos corredores do castelo, com sua serva seguindo. Ele pensa que está com dor de cabeça por ter que lidar com muitas coisas e que também é obrigado a tratar de assuntos tediosos como casamentos. Mas parece que perguntar a Eileen sobre a situação financeira foi a coisa certa a fazer. Se estão prestes a reunir tantos recursos, então não há motivo para rejeitar o cancelamento. As minas de cristal possuem recursos mágicos, então serão particularmente úteis. Se magos de alto nível virão ou não, isso será determinado por essas minas.
Nesse momento, ele passa em frente a um quadro gigante daquela mulher idosa de antes. Ao notar o quadro, o protagonista pergunta à serva quem era aquela pessoa. Lindsay diz que é a irmã mais velha do pai do Duque Clan Pendragon, a tia Pendragon. O protagonista repete o nome dela e, nesse momento, a própria tia, que estava atrás dele olhando o pôr do sol através da janela, pergunta se ele a chamou. Ela diz que tem algo a perguntar para ele, e por isso eles vão conversar um pouco. Em um quarto a sós com a tia, o protagonista pergunta o que há atrás ali. Ela responde que, como ele pode ver, ela é um fantasma e que, como um fantasma, ter seu nome chamado é um pré-requisito para falar com um ser vivo. O protagonista pensa que enfrentou demônios por 10 anos, mas essa era a primeira vez que falava com um fantasma. E que, desde que assumiu esse corpo, era um problema atrás do outro. Mas ele decide que não faz sentido se preocupar. A fantasma diz que vai direto ao ponto e pergunta quem diabos ele é. Afinal, ele não é o verdadeiro Eren Pendragon. O protagonista fica surpreso que ela percebeu isso. Ela sorri e pede desculpas por ter usado um tom ameaçador, mas explica que sempre quis fazer isso. Ela diz que isso não é uma surpresa para ela, pois quando ele acordou Soldrake, o dragão contou a ela que ele não era o verdadeiro Eren. O protagonista diz ter entendido e pergunta se ela também pode falar com dragões. Em seguida, pergunta se ela sabe o que exatamente aconteceu, mas ela responde que não faz a menor ideia. Por isso, pede que ele conte em detalhes sobre como se tornou Eren. O protagonista pensa que, sendo ela um fantasma, como só ele pode vê-la, não haveria problema em contar para ela. Ele confirma para ela, dizendo que não sabe se ela vai acreditar nele, mas que iria contar tudo. Então, ele conta tudo, dizendo no final que no dia 321 de junho do calendário imperial, ele e Eren foram mortos em uma ação na pradaria de Lobitan. Era o que ele pensava, mas acordou já nesse estado. Quanto ao motivo de ter voltado no tempo e revivido como Eren, é algo que ele também quer descobrir. Ela diz que entendeu, e ele pergunta se ela acredita nele. Ela responde que, acreditando ou não, não muda o fato de que ele está ali. E, já que Soldrake descobriu que ele não é o Eren, ela tem certeza de que é isso mesmo que aconteceu. Mas o Eren que ele protegeu na pradaria de Lobitan tem uma boa chance de ser um Eren falso. O protagonista, inconformado, pergunta o que. Ela explica que os sucessores Pendragon têm feito pactos com Soldrake por gerações. Ela pergunta se ele já ouviu falar da importância da abertura de um mausoléu. O mausoléu Pendragon não é apenas um lugar onde as almas ancestrais estão guardadas. O destino da família, o poder das bênçãos dos ancestrais e os espíritos familiares de Soldrake, assim como a torre mágica que guarda a magia secreta da família, que o protagonista pode aprender, estão todos reunidos no mausoléu. Em resumo, é uma fonte de poder que traz prosperidade à família Pendragon. Se o mausoléu for aberto, o destino da família Pendragon será assegurado, mas, se for fechado, a família entrará em declínio. Por isso, é absolutamente necessário abrir o mausoléu. E é exatamente por isso que os portões do mausoléu só podem ser abertos por um sucessor Pendragon que seja capaz de superar a poderosa autoridade de Soldrake, além de fazer um pacto com ele. O sucessor tem apenas uma chance de fazer o pacto, e, se falhar, terá que deixar para as futuras gerações, o que será muito difícil. Até mesmo o poderoso Clan e seu predecessor God enfrentaram dificuldades para fazer os pactos. Por isso, o Eren, que é o mais fraco da história dos Pendragon, foi derrotado por Soldrake. Também é por isso que ele estava em coma. As chances de um sucessor acordar depois de ser derrotado por Soldrake são muito baixas. E o dragão branco só seguirá a pessoa que conquistar diretamente a autoridade dele. Portanto, Eren ir para a guerra com Soldrake e encontrar o protagonista é impossível. O protagonista fica bem surpreso com tudo isso, mas a velha não terminou e se aproxima, dizendo que esse não era o ponto. O protagonista pergunta o que ela quer dizer. E ela diz, radiante, que a coisa mais importante agora é que Eren acordou com uma alma diferente residindo no corpo dele. Então o protagonista pergunta novamente qual é o ponto dela. E ela diz que o corpo é do Eren, mas a alma não. Ou seja, é uma alma diferente, então ele terá outra chance de fazer o pacto. Chamando o protagonista de Ravenvault, ela pede que ele vá à floresta de Ancona, onde há um covil de monstros malignos. Ele deve derrotar cada demônio que aparecer, um por um, até alcançar o mausoléu na parte mais densa da floresta. Assim, ele mostrará seu poder ao guardião do mausoléu, Soldrake, e fará um pacto com ele. Ela pede para ele, como verdadeiro sucessor de Pendragon, abrir os portões do mausoléu da família. Ela pergunta o que ele acha e se ele tem tudo o que é preciso. Ele sorri e diz que tudo bem, afinal, abrir o mausoléu beneficiará a todos. E, já que está acostumado a matar demônios, não há motivos para recusar. Além disso, reconquistar a influência da família Pendragon será muito favorável. O protagonista tem seus próprios objetivos, então ele vai agarrar as oportunidades que estão disponíveis. A velha acredita que ele é um homem decidido, que não hesita em usar quaisquer meios possíveis para atingir seus objetivos. Ela está intrigada. Ela diz que obviamente não tem objeções se ele reconquistar a glória dos Pendragon. O único desejo dela é esse e promete que não irá atrapalhar seus objetivos. Ele agradece. O protagonista comenta que, agora que o próximo curso de ações está decidido, ele precisa tomar o comando dos vassalos da família a seguir. Por causa do Eren do passado, a reputação dele está em ruínas e sua liderança sobre operações militares é um caos.
Ela afirma que, embora os vassalos continuem apoiando a família mesmo após o colapso de Eren, sempre haverá aqueles que ridicularizarão o declínio da família e o senhor enfraquecido dela. Isso cultiva pensamentos tolos. Por isso, ele deve garantir que identifique os vassalos leais e deixá-los cientes de que ele é o verdadeiro senhor deste castelo. O protagonista concorda e diz que comandar os vassalos e se preparar para abrir o mausoléu deve levar aproximadamente meio mês. Determinado, ele afirma que fará o possível para reinar sobre todos nesse período. O protagonista está praticando suas habilidades enquanto elimina alguns monstros usando 2 espadas. Ele relembra a sensação de caçar monstros, o tamanho dos inimigos, seus hábitos e movimentos. Enquanto corta uma cabeça, ele pensa que não deve contar com seus aliados e que precisa lidar com isso sozinho. Assim, evitará que o mesmo erro aconteça novamente. Depois de eliminar mais alguns demônios, sua serva se aproxima, elogiando e oferecendo roupas limpas para ele se trocar, afinal, ele suou muito. Enquanto troca de camisa, ele reflete que, ao acordar como Eren, seu corpo estava fraco demais até para brandir uma espada. Mas, após alguns dias de treino, ele voltou ao estado original de quando caçava demônios. As habilidades de cura e combate foram perfeitamente herdadas. Voltar à vida foi um milagre, e o protagonista está grato. Nesse momento, Mark Killian, um cavaleiro do Spendragon, expressa sua animação ao ver o jovem mestre treinando, dizendo que poderia até matar um leão de tanta felicidade. O cavaleiro desafia o protagonista para uma luta, afirmando que vai pegar leve. Mas o protagonista apenas toca o ombro do cavaleiro e o aconselha a recuar por enquanto. Afinal, ele estava se preparando para algo ainda maior. Killian apenas o observa partir, sem entender nada. No salão principal do Castelo Conrad, o protagonista se encontra diante de vários cavaleiros para fazer um anúncio importante. Ele declara que, em breve, irá abrir o mausoléu. Todos ficam surpresos e visivelmente assustados. Killian comenta que, para isso, o jovem mestre precisará limpar a Floresta Ancona até chegar ao portal. Eles irão seguir suas ordens, mas como o jovem mestre treinou apenas por alguns dias, Killian acredita que será difícil para ele completar essa jornada. O protagonista tecnicamente ignora a preocupação e pede que ele informe a situação atual das proximidades do portão. Killian responde que é terrível. Desde o início do ano, não apenas os monstros estão descontrolados, mas os bandidos também estão agindo livremente. Cada cidade forma seu próprio grupo de justiceiros para tentar controlar a situação, mas é apenas uma questão de tempo até que os portões sejam rompidos e monstros e bandidos invadam. O protagonista, com um olhar sério, afirma que, independentemente do perigo, isso não importa, ele não pode ignorar. O mordomo pede para o jovem mestre não ser precipitado e sugere que talvez fosse melhor deixar Sir Killian cuidar das estratégias. O protagonista diz que, em primeiro lugar, não há homens suficientes para proteger e operar a mina de cristal. No fim das contas, os Pendragon não têm escolha além de reabrir Reina. Batendo sua bainha no chão, ele afirma que não tem muito tempo e, por isso, partirão em 15 dias. Assim, a expedição começará em 15 dias. Sir Killian diz que não aceitará nenhuma objeção sobre ele comandar a operação. O mordomo fica perplexo com Killian indo contra o jovem mestre. O protagonista, com um sorriso, pergunta, o quê? Em seguida, questiona se é tão absurdo ele comandar, já que sempre há um contra-argumento. Enquanto desce as escadas, o protagonista pergunta a Killian se deveriam lutar. Killian diz que preparou um grande palco porque o jovem mestre queria treinar de novo e pergunta se está tudo certo. Logo após, afirma que a expedição não sobreviverá com um líder que apenas gosta de ler e pintar. O protagonista, colocando a bainha sobre o ombro direito, diz que Killian fala demais, e se é um cavaleiro, deveria falar com a espada. Diz isso enquanto avança em um ataque. Killian defende o golpe, mas pensa no quão pesado estava aquele ataque. O protagonista reca um pouco e avança com outro golpe forte. Killian, porém, defende novamente e exclama que não há como uma criança que nunca treinou e ficou em coma por alguns anos derrotá-lo. Mas o protagonista rapidamente guarda a espada em sua bainha e acerta o peito de Killian com ela, fazendo o cavaleiro cair desmaiado no chão. Todos ficam muito impressionados com a performance. O protagonista, então, olhando para eles enquanto deixa a bainha cair no chão e coloca as mãos nos bolsos, diz que vai repetir. Eles partirão em 15 dias, e ele fará um pacto com o dragão branco e abrirá o mausoléu. Com um olhar ameaçador, ele afirma que, se alguém tiver alguma objeção, que vá em frente. Todos os cavaleiros se curvam diante do jovem mestre e dizem que não tem nenhuma objeção, pedindo para deixarem a missão com eles. Enquanto isso, no Castelo Conrad, no salão de visitas, o cavaleiro-chefe da família vai até Luna para perguntar o motivo de ela dizer que acompanhará o príncipe Eren na expedição que ele fará. Ele exclama, nervoso, que o cancelamento já foi estabelecido e, por mais que o jovem mestre tenha mudado, isso não ajudará em nada na expedição. Ele pergunta se ela não deveria simplesmente voltar ao território de sua família sob a escolta dele. Luna, com poucas palavras, diz que odeia quando ele age assim, sempre menosprezando os outros de forma arrogante. Então, ela afirma que ele não entendeu ainda e, por isso, ela explicará por que ainda está nesse castelo. Pendragon é um parente da família dela, e ela é oficialmente de uma das 5 famílias ducais do Império, sendo uma das famílias que herdaram o sangue do Imperador. E, embora o cancelamento tenha sido estabelecido, para entender os futuros lucros e prejuízos da família Seirog, é necessário observar o potencial dos Pendragons.
Por isso, não seria inteligente retornar ao território Seirod agora. Quanto ao Duque Eren, ela diz que o acompanhará. O cavaleiro responde que entende, mas que ela só poderá acompanhar a expedição até o portal Belin e, após isso, pede para ela prometer voltar com ele. Ela diz que sim, que retornará. Luna pensa que, se o Duque Eren, que se tornou uma pessoa diferente, conseguir abrir o mausoléu, a família Pendragon reconquistará sua antiga glória. Ficando corada, ela reflete que precisa ver com seus próprios olhos o quanto ele é capaz. O cavaleiro sai com raiva enquanto pensa que o maldito duque, depois de envergonhá-lo, está enlouquecendo a senhora dele. Ainda fervendo de raiva e mordendo sua luva de aço, ele promete que vai mostrar ao jovem mestre o quão horrível é o mundo lá fora durante a expedição. O protagonista está diante dos soldados, pronto para a expedição. Sua mãe vem correndo até ele e o abraça, pedindo para que volte em segurança. O protagonista diz que definitivamente voltará, depois de conquistar tanto o dragão branco quanto o mausoléu. Chorando, ela insiste que ele deve voltar com segurança. De longe, as irmãs de Eren o assistem, quase chorando também. O protagonista, com um sorriso, diz que tudo ficará bem e que ele voltará. Sua serva traz um cavalo para o jovem mestre e diz que está tudo pronto. Assim, o protagonista anuncia que irão partir. Ele sobe no cavalo de forma épica e se posiciona de frente para os cavaleiros que o acompanharão. O mordomo traz, sobre um pano vermelho, a estimada espada Luto da Viúva. O protagonista a pega e a posiciona diante de seu corpo. Ele pensa que reconquistará a influência da família Pendragon com essa batalha. Também cumprirá o tão sonhado desejo da família Valt e se livrará do estigma de ter sido marcado como traidor do Império. Ele lutará por sua causa mais uma vez. Erguendo a espada, fazendo até o cavalo levantar, ele grita para marcharem para a batalha pela glória da família Pendragon. Todos o seguem, enquanto ele vai na frente. Eles levam as bandeiras da família para representá-los. Logo encontram um grupo de lobos demônios, e Kilian avisa o jovem mestre. Mas o protagonista avança entre eles, cortando-os facilmente. Como líder, o protagonista diz para não vacilarem e avançarem em frente. Todos olham para ele, impressionados, especialmente Luna, que fica corada. No forte do portão Belin, o protagonista ordena que parem. Ele diz que vai verificar a situação do lado de dentro e manda Kilian avisar os homens para descansarem e aguardarem a próxima ordem. Kilian concorda e cumpre as ordens. Nesse momento, a serva do protagonista se aproxima dele, trazendo um copo de água, toda suja, elogiando e agradecendo pelo trabalho duro. Ela pede para ele, por favor, beber um pouco de água. O jovem mestre limpa a sujeira do rosto dela e a manda descansar, lavar o rosto e tirar o resto do dia de folga. A serva, nervosa com essa ação, diz que ele não precisa limpar o rosto dela. O protagonista afirma que é uma ordem. Ele ficará sozinho, e ela deve descansar. Corada, ela baixa a cabeça e concorda. Dentro do forte, o protagonista percebe que a situação é pior do que ele imaginava. Não há recursos humanos ou materiais suficientes para manter o forte. Os equipamentos dos soldados estão em estado deplorável, e ele pensa que preferiria lutar com corpos de demônios. Se o protagonista se lembra bem, o Portão Belin é uma fortaleza importante na região. Mas os comandantes e cavaleiros de lá não estão levando o trabalho a sério. Ele decide que precisa verificar isso a fundo. Nesse momento, ele vê Kilian e pergunta onde estão o comandante e os soldados do forte. Kilian responde que eles desertaram há algum tempo. Aparentemente, eles se tornaram um grupo de bandidos, e o que restou são apenas inúteis. O protagonista, furioso, diz que são uns desgraçados indisciplinados. Ele sai, ordenando que capturem esse bando hoje mesmo e que preparem os homens agora. De costas, ele grita que vai decepar os membros de todos esses miseráveis. No território Pendragon, no vilarejo de Sulum, no monastério abandonado, alguns soldados ali, aparentemente os que desertaram, estão bebendo álcool enquanto conversam. Um deles comenta que o jovem mestre acordou. Outro diz que é uma boa hora, pois já estava cansado de matar todas as mulheres e crianças da região. Enquanto isso, há várias pessoas mortas na frente deles, e outras estão em situações precárias. Ele se pergunta que tipo de expressão o jovem mestre vai fazer depois que ele arruinar tudo para ele. Dentro do quarto privado do Duque, no portão Belin, o protagonista diz para seus cavaleiros que, para a subjugação dos bandidos amanhã, gostaria de adicionar mais algumas tropas. Kilian pergunta se isso não causaria uma falta de comando e soldados para proteger as barreiras. Mas o protagonista responde que pegou alguns soldados emprestados do Conde Seirod. O cavaleiro de Seirod comenta que estiveram sob a graça do Castelo Conrad por alguns dias. Afinal, o protagonista diz que irá agradecer ajudando em retorno. Ele pensa que é difícil acreditar nas palavras de alguém tão falso. Mesmo sem saber o que ele está planejando, vai aproveitar a ajuda, desde que a família Seirod seja útil para algo. O protagonista menciona que alguns podem se opor à ideia de deixar a fortaleza sob o comando de outra família. Kilian responde que não, afinal, não é hora de se preocupar com aparências. Além disso, o chefe dos bandidos, Del Joffrey, conseguiu atrair 20 soldados que estavam fugindo naquela época. Os números deles provavelmente só estão aumentando enquanto falam, então seria melhor aumentar os deles também. O protagonista sorri e diz que fica feliz por Kilian entender rápido. Por isso, pede para ele contar mais sobre Del Joffrey. Kilian explica que Joffrey é definitivamente um cavaleiro habilidoso na esgrima.
Contudo, ele parece ser também um homem arrogante. Afinal, ele orgulhosamente exigiu um título juntamente com 3 territórios vizinhos a Belyn depois da queda da graça dos Pendragon. A duquesa recusou, e enquanto o relacionamento com os Pendragon azedava, ele escapou pelo portão com alguns soldados. Isso levou à situação atual, onde Joffrey, como bandido, conseguiu dominar as áreas ao sul, próximas ao vilarejo de Norton. O protagonista pensa que Joffrey usou bem a cabeça. Afinal, ao invés de capturar o portão, é muito mais fácil expandir o poder através do domínio dos vilarejos ao redor. Ele teria feito o mesmo se estivesse no lugar dele. Killian comenta que recentemente mulheres e crianças sofreram abusos, e, sem restrições, o vilarejo de Norton está em caos. Eles podem começar a ocupar a barreira se não lidarem com eles imediatamente. O protagonista concorda e diz que irá rever a estratégia. Ele deixará a liderança sob o comando de Killian. Afinal, os soldados estão mais acostumados a seguir as ordens de Killian do que as dele, e assim se sentirão mais confortáveis, já que o protagonista ainda não construiu um bom relacionamento com eles. Por isso, ele deixa a responsabilidade nas mãos de Killian. Killian, feliz e animado, coloca a mão no peito e pede para deixar isso com ele. Assim, Killian assumirá o comando, e Breedon tomará parte como um cavaleiro. Amanhã cedo, eles partirão. O protagonista ordena que todos descansem. Antes de Killian ir embora, o protagonista o chama e pede desculpas por aquela vez em que ele o desmaiou. Killian, emocionado, se ajoelha diante dele, dizendo que isso não é necessário, afinal, ele não quebrou nenhum osso, então não havia problema. Mas ele agradece pela preocupação. O protagonista diz que entendeu e que está contando com Killian e com os cavaleiros Pendragon também. Nas proximidades do vilarejo de Norton, várias pessoas estão mortas no chão, com feridas de flechas. Os bandidos estão maltratando a população, e o chefe deles ordena que peguem tudo de valor e se livrem das mulheres e crianças no caminho. Uma mulher implora ao chefe dos bandidos que, pelo menos, poupe a criança. O chefe responde que esse território é dele, e quando alguém não obedece suas ordens, é morto. Dizendo que ela não tem nada a oferecer, o chefe corta a testa dela, matando-a. A criança, chorando, chama por sua mãe que está morta no chão. O chefe, dizendo que odeia pirralhos barulhentos, mata a criança também. Um bandido diz ao chefe que não há mais nada para pegar ali. O chefe comenta que já está na hora de tomarem a fortaleza. Depois disso, ele diz que será a vez do Castelo Conrad. Ele afirma que vai matar o jovem mestre na frente da senhora Helena e que, assim, ela será dele. Ou seja, é só uma questão de tempo até que os Pendragon sejam dele. Chegando às terras com seus soldados, o protagonista observa que o território está em péssimo estado. Ele pensa que não há como as pessoas conseguirem viver apropriadamente desse jeito. O protagonista pergunta a Killian se todas as áreas ao redor da fortaleza estão naquele estado. Killian responde que, infelizmente, quase 70% de todo o território está assim. Ele acrescenta que, embora alguns vilarejos tenham conseguido resistir, pedir ajuda à fortaleza é impossível, já que podem acabar encontrando monstros e bandidos vagando por perto. O protagonista reflete que abrir o mausoléu era sua primeira prioridade, mas parece que terá que lidar com o desenvolvimento dos territórios primeiro. Ainda pensativo, ele diz que 70% do estado está em ruínas. Se considerar reconstruir a cidade até certo ponto, com um simples cálculo, eles poderiam manter uma população de 10.000 pessoas. Nesse momento, algo faz barulho entre as folhas, e o protagonista se pergunta se é um monstro voador. O protagonista ordena a todos que entrem em posição. Logo, o responsável pelo barulho sai das folhas, revelando ser uma arpia que ataca o protagonista. O protagonista pega sua espada e diz que ela veio em um bom momento. Com a arpia indo em sua direção, ele executa um corte que a afasta. Ele ordena que 5 arqueiros avancem e a ataquem, mas que capturem a criatura viva. Os arqueiros atingem as asas da arpia, derrubando-a no chão. Nesse momento, alguns goblins saem do mato para atacar o protagonista. Killian, preocupado, avisa ao protagonista que os demônios estão atacando. Mas o protagonista, em alta velocidade, cuida deles e já guarda sua espada na bainha. Killian pensa no quão rápido ele é. Os 3 goblins e a arpia ficam diante do protagonista com as cabeças baixas. Killian sugere que o protagonista vá à frente enquanto eles limpam os demônios. Mas o protagonista nega e diz que vai torná-los seus companheiros. Todos estranham essa fala e se perguntam o que ele quis dizer. O protagonista continua explicando que os goblins têm uma visão excelente, e as arpias possuem uma alta velocidade de voo, por isso, eles têm vantagens que podem ser usadas. O protagonista revela que queria alguns familiares úteis. Killian, ainda desconfiado, comenta que nunca ouviu falar de alguém que fizesse demônios de familiares. O protagonista responde que já viu isso no campo de batalha no passado. Ele se corrige e diz que leu isso em um livro. E, independente de serem demônios ou qualquer outra coisa, ele usará tudo o que for útil. Então, ele diz a Killian para apenas ficar parado e observar. O protagonista vai até um dos goblins, chamando-o e perguntando o que ele estava fazendo fora da floresta, tão perto do vilarejo. O goblin responde que há muitas coisas na floresta que são mais assustadoras do que ele. Revela, assim, seu nome, Khazari. Khazari continua falando que há lobos, ghouls, arpias, orcs e até mesmo dragões brancos. Ele diz que seu território de caça foi roubado por essas criaturas. O protagonista entende que o nome dele é Khazari e diz que agora compreende sua situação.
Ele estende a bainha de sua espada em direção à arpia e pergunta se ela já se alimentou de humanos antes. Ela responde que não, que Tata não come humanos, só come ovelhas e cobras. O protagonista lembra de ver arpias devorando humanos no campo de batalha. Ele diz que, embora a arpia que ele conheceu antes se alimentasse de humanos, vai acreditar nela só dessa vez. Contudo, ele bate a espada na árvore atrás deles e diz que, a partir de hoje, eles serão obedientes. Ele é o senhor daquela terra, o Duque Pendragon, e se eles desobedecerem ou tentarem escapar, serão dados como comida ao dragão branco. Eles ficam assustados com a menção ao dragão e prometem obedecer o protagonista. O protagonista o chama de bons garotos e diz que está na hora de começarem a trabalhar. Ele manda que levem o grupo até o vilarejo pela rota mais curta. Casale diz que conhece o caminho e pede para que o sigam. Killian, impressionado, comenta que o jovem mestre realmente os tornou seus familiares, e que isso foi incrível. Ele complementa dizendo que o jovem mestre tem tanta imaginação e pensa fora da caixa. Killian diz que todos deveriam aprender com ele. O protagonista sorri e concorda, dizendo que está certo. Isso é algo que o protagonista quer que os nobres teimosos e problemáticos imitem. Graças ao atalho que Casale conhecia, eles estavam quase no vilarejo e chegariam mais cedo. Chegando a um ponto estratégico, o protagonista ordena que Killian fique de guarda ali enquanto ele e Breedon invadirão o monastério com um pequeno grupo de soldados. Ele informa que mais tarde enviará um mensageiro para que Killian se junte a eles. Luna, preocupada, pensa sobre o protagonista ir ao campo de batalha, já que ele nunca esteve em um antes, e se pergunta se ele ficará bem. Breedon diz a Luna para ficar perto dele, afinal, ele será responsável pela proteção dela. Então, o protagonista grita para o grupo avançado tomar o território. Ele também ordena que Casale e Tata façam um reconhecimento aéreo, e os demônios cumprem a ordem. Enquanto isso, os bandidos estão levando algumas pessoas a um local. O chefe dos bandidos carrega uma mulher amarrada com cordas e uma criança pelos cabelos. A mulher implora para que ele não machuque a criança. Ele manda ela calar a boca e diz que ela deveria ser grata por ainda estar viva. A criança, chorando, chama por sua mãe. O chefe dos bandidos, irritado, manda a criança calar a boca e prepara um soco. Mas, nesse momento, seu braço é cortado repentinamente. Diante dele está o jovem mestre, o nosso protagonista, sobre seu cavalo, com o sangue do chefe dos bandidos em sua espada. O protagonista olha com desgosto para o homem, que cai no chão, perguntando se ele era em Pendragon. A mulher se alegra ao ver o jovem mestre e o chama. O protagonista desce do cavalo e sorri para o chefe dos bandidos, dizendo que finalmente o encontrou e o chama de lixo. O protagonista fica de frente ao chefe dos bandidos, com todos os seus soldados atrás dele. O chefe pergunta o que aquele fedelho inútil estava fazendo ali. No momento exato em que ele diz isso, o protagonista passa sua espada pela bochecha do chefe, cortando. Com uma expressão séria, o protagonista pergunta quem deu permissão para ele abrir sua boca imunda. O chefe dos bandidos, tenso de medo, sente o sangue escorrer de sua bochecha. Ele tenta fugir, enquanto ordena que seus homens matem o jovem mestre. Todos os bandidos avançam em direção ao protagonista, que tira a bainha de sua outra espada com os dentes. Ao soltar a bainha, que cai no chão, o protagonista avança em alta velocidade na direção dos inimigos, matando todos muito rapidamente. O chefe dos bandidos fica perplexo ao ver o jovem mestre fazendo aquilo. O protagonista estava prestes a matá-lo, mas no momento em que o golpeia, Breedon intervém e defende o chefe. Ele pergunta ao chefe se ele quer uma ajudinha. O chefe, surpreso, pergunta quem ele é. Breedon responde que é o líder das forças dos Cavaleiros Carmesins da casa do Conde Seirod. Ele diz que viu o chefe tentando matar o protagonista e que quer ajudar. Luna corre até o protagonista e pergunta o que Breedon estava pensando, enquanto o protagonista manda ela recuar. Breedon diz para ela não ser enganada por aquele inútil, que não tem o que é necessário para se tornar um conde. Ele afirma que é mais adequado para ela, e não o pedaço de lixo que o protagonista é. O chefe, confuso, pergunta se aquilo era sério, se era mesmo uma briga, e diz que está bem com isso. Pegando uma espada no chão, ele e Breedon avançam juntos contra o protagonista. O chefe grita que fará o protagonista se arrepender por menosprezá-los. Mas o protagonista defende facilmente os golpes dos dois, e com força, faz ambos recuarem. O protagonista olha para Luna e diz que um não combatente deveria ficar para trás. Luna tenta questionar, mas o protagonista afirma que cuidará do cavaleiro por ela imediatamente. O protagonista diz a Casale que Luna estava sob seus cuidados. O Goblin, então, a puxa pelo vestido, dizendo que deveriam ir para um lugar seguro. Enquanto é puxada, Luna pensa que a força de Breedon é reconhecida entre os cavaleiros, e ainda há o líder dos bandidos. Ela se pergunta se o jovem mestre Eren ficará bem lutando sozinho. Mas ao ver o protagonista tão sério e determinado, ela cora. O protagonista ordena a Tata que vá contatar Killian, e a arpia voa imediatamente. Breedon diz que é tarde demais para chamar reforços, enquanto o líder afirma que o protagonista estará morto antes dos reforços chegarem. O protagonista responde que eles, com certeza, sabem contar piadas e os desafia a tentar. Com um sorriso, ele diz que será o oponente deles e manda que avancem. Breedon avança junto com o líder, gritando que o protagonista não conseguirá manter aquela cara séria. Ele afirma que, mesmo com a mudança de personalidade, tem mais experiência de batalha.
Breedon ataca com sua espada, mas o protagonista esquiva com facilidade e pisa na espada, quebrando-a apenas com os pés. Breedon, inconformado com a espada quebrada, é surpreendido pelo protagonista que lhe dá um chute no rosto, jogando em cima do líder e derrubando os dois. O protagonista ergue sua espada e, com um sorriso, afirma que eles não acertarão nenhum golpe nele com uma esgrima tão básica. Furando o pé de Breedon com a espada, o protagonista diz que ele ajudou bastante no castelo. Erguendo sua espada, ele diz que aquela é sua gratidão. O protagonista corta o braço esquerdo de Breedon de uma só vez, fazendo o homem cair no chão gritando de dor pela perda do braço. O protagonista pisa em cima dele e pergunta por que ele está deitado ali, já que seu trabalho é escoltar a senhorita Seirod. Com um olhar cruel, ele manda Breedon levantar agora e nunca mais colocar os pés em seu território. Breedon sai correndo e chorando. O protagonista então se volta para o líder dos bandidos, dizendo que ele era o próximo. O líder pergunta se o jovem mestre fez um pacto com o diabo e avisa que vários companheiros seus estão naquele território. Ele afirma que o protagonista não conseguirá matar todos sozinho. O protagonista, com um sorriso, diz que há muitos soldados excelentes na Casa Pendragon e que o trabalho dele ali está encerrado, enquanto todos os soldados avançam. Agora, os soldados dele vão exterminar as pragas que sobraram. O protagonista diz ao líder dos bandidos que o lixo que traiu Pendragon não terá uma morte fácil. Isso deixa o líder assustado. Os soldados Pendragon avançam e os cavalos pisoteiam o líder dos bandidos. Dentro do monastério, eles prendem o líder em uma cruz, perfurando suas mãos, pés e o braço cortado. O protagonista olha para as pessoas em condições lamentáveis e se aproxima do líder, perfurando sua barriga. Ele comenta que não viu nenhum morador da vila desde que chegou ali. Ao ver uma sala cheia de crânios, o protagonista pergunta se eles mataram todos. O líder, desesperado e sangrando pela boca, pede desculpas repetidamente. O protagonista diz que implorar pela vida é adequado para alguém que fez o que bem entendeu no território dele. O líder pergunta se o jovem mestre vai matá-lo. O protagonista responde que não será ele quem tomará essa decisão. O líder, confuso, pergunta o que ele quer dizer. O protagonista se volta para as pessoas que estavam ali e manda que prestem atenção. Ele diz que a vida daquele homem agora estará nas mãos dos moradores que sobreviveram. Ele diz para cozinharem, queimarem, ou fazerem o que quiserem com ele. Então, o protagonista sai da sala, deixando a população furiosa para cuidar do líder. As pessoas pegam pedras e pedaços de madeira e matam o líder, que implora para que parem. Enquanto isso, o protagonista caminha por um corredor e encontra uma sala. Ao entrar, ele vê uma estatueta de uma mulher. Um homem escondido tenta atacá-lo. Usando apenas um braço e sua bainha, o protagonista defende o golpe. Com força bruta, ele joga o homem no chão e pisa sobre ele. Ele tira sua espada da bainha e mata o homem, sujando a estátua de sangue. O protagonista olha para a estátua e pergunta se Leona, a deusa da luz, vai amaldiçoá-lo por derramar sangue na frente dela sem hesitar. Ele ainda diz que, embora tenha renascido nesse corpo e ganhado outra chance para viver, ele não quer viver uma vida como impostor. Por isso, ele vai tratar as pessoas com o respeito que merecem. E dará aos cruéis a punição que merecem. Afinal, esse é o tipo de pessoa que ele é. Tirando o seu colar, ele o joga em uma espécie de caixa à sua frente e diz que esse foi o caminho que escolheu. Ele diz que, se a deusa for condená-lo, que o faça depois que ele conquistar tudo o que deseja. Então, ele se vira e sai daquele lugar. No vilarejo de Norton, a mulher que o protagonista salvou, junto de sua filha, diz que está grata pelo que o jovem mestre fez. O protagonista diz para ela se sentir livre para entrar em contato se precisar de qualquer coisa para a reconstrução. A mulher agradece e deseja que a deusa abençoe a jornada do jovem mestre. Todos começam a gritar vida longa aos Pendragon e respeito ao dragão branco enquanto o protagonista se afasta. No caminho, Casale, montado em Tata, diz ao mestre que cumpriu seu trabalho adequadamente e quer uma recompensa. Tata também comenta que trabalhou duro. O protagonista, sorrindo, diz que fará algo apropriado e pede para que esperem por ele no acampamento. Os dois ficam muito felizes. Killian diz que o vilarejo de Norton está indo bem por enquanto e pergunta se, depois disso, eles finalmente invadirão a Floresta Ancona. Com uma expressão confiante, o protagonista diz que não, pois há algo que ele precisa fazer antes disso. Alguns dias antes, no escritório de Conrad, a velha fantasma diz que eles podem usar os orcs da Floresta Ancona a seu favor. Afinal, os orcs não podem deixar a floresta, pois fizeram um juramento de viver no território dos Pendragon. As habilidades de combate deles são bem superiores às de orcs comuns. Se o protagonista conseguir subjugá-los, será uma grande ajuda. O protagonista diz que os orcs não se importam com nada além de lutar e matar. Ele pergunta se realmente vão ajudar nos objetivos dele. A fantasma responde que depende do protagonista. Ela acrescenta que ele já deve saber, mas os orcs seguem aqueles que são mais fortes que eles. Para os orcs, o ápice da força são os dragões. Mas, como o protagonista não pode usar a força de Soldrak, afinal, sabem que Eren foi considerado indigno por ele, isso não funcionaria. Ou seja,
O protagonista não terá escolha além de lutar e vencê-los para que o sigam. O protagonista reflete sobre os orcs. A fantasma pergunta-se, como o deus da morte nos campos de batalha, ele já lutou contra um orc antes. O protagonista responde que sim. Ele se lembra de quando lutou contra um orc. Foi uma luta difícil, mas ele conseguiu decapitar o monstro. Foi no começo, quando ele se juntou às forças demoníacas. Se venceu naquela época, hoje não teria problema algum. A fantasma faz um sinal positivo e diz que, se foi assim, então ele consegue. Fazendo outro sinal positivo com a outra mão, ela diz que depois de derrotar os orcs de Ancona, ele poderá facilmente chegar ao mausoléu. O protagonista olha de lado e comenta que ela faz parecer fácil. Os soldados marcham junto do jovem mestre em direção à floresta Ancona. Killian diz que está relutante em aceitar essa decisão de transformar os orcs em aliados. O protagonista afirma que será difícil limpar a floresta com tão poucos soldados. Para reduzir as baixas, eles precisam de guerreiros fortes. Killian, com medo, diz que lutar contra os orcs provavelmente levaria à aniquilação deles. Khazari, montado em Tata, se coloca na frente do protagonista e concorda com Killian. Ele diz que arrumar briga com orcs é suicídio. Tata também diz que não quer morrer. O protagonista responde que odeia essa mentalidade de perdedor e manda todos pensarem em uma maneira de vencer. Caso contrário, ele os dará de jantar para o dragão. Nesse momento, eles ouvem Breedon gritando, e o Goblin avisa que são os orcs de Ancona. O protagonista sorri ao ouvir isso e vai à frente em direção aos orcs. Diante dos orcs, Breedon está no chão, mandando-os se afastarem. Luna pensa que, com esse homem, nada de bom acontece. Eles estavam indo embora juntos apenas para que Breedon terminasse seu serviço de escolta, e seu pai decidiria o que fazer com ele. O orc à frente pergunta a Breedon por que ele está apontando sua espada para eles. Logo em seguida, o orc pergunta se Breedon quer morrer. Breedon, tremendo, olha para o orc. Nesse momento, o protagonista chega, perguntando o que Breedon estava fazendo. Breedon corre até o duque, pedindo para ser salvo, enquanto o protagonista se pergunta como ele se tornou cavaleiro. Os soldados do protagonista chegam logo atrás, dizendo que é perigoso ele ir sozinho. Os orcs, ao verem a bandeira dos Pendragon, descobrem que o protagonista era em Pendragon. O líder dos orcs diz que queria conhecê-lo. Um medo irracional corre por todos, e Killian pensa que esse é o medo causado pelos orcs. Ele sugere ao protagonista que recue com eles. Mas o protagonista decide seu cavalo desarmado e vai até o orc. Killian se pergunta por que ele está desarmado e como consegue se mover. O protagonista ordena a seus soldados que fiquem parados e não saquem suas armas. Ele se coloca diante dos orcs e afirma que ele sozinho é o suficiente para acabar com o orc. Os orcs ficam surpresos, e o que está à frente aperta o punho, animado com o desafio. Se você assistiu até aqui, deixe um like e comente parte 2. E também se inscreva em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!